nascer, os médicos disseram que eu não viveria, né? Ao longo do tempo eu fui me afundando nas drogas. Passei 36 dias detida. Para mim, essa foi a minha conversão, porque foi eu que me cheguei a ter. E aí veio verdadeiramente a minha conversão. Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós estamos aqui com a missionária Viviane, com um testemunho forte para edificar a nossa fé. Acompanhe aí. Viviane, seja bem-vinda em nosso canal. Fica à vontade para contar o seu testemunho, um pedaço da sua vida, para nós, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para a glória de Deus, contando esse testemunho, né? E acreditando que nenhum sofrimento é desperdiçado, que o Senhor Ele trabalha em nossas vidas da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E através do nosso testemunho nós alcançamos pessoas. E o Senhor não desperdiça o sofrimento. Então, para isso estamos aqui, para testemunhar um pouco desse processo, para a glória de Deus. Conta um pouco da sua conversão, como você se converteu, como conheceu a Cristo, para nós ouvir e entender um pouco da sua história. Enfim, eu venho de um lar cristão, né? Eu já nasci conhecendo, já cresci ouvindo sobre a palavra de Deus, conhecendo um Deus de milagre, um Deus que cura, né? E um Deus que trabalhou através da minha vida, através da conversão do meu pai, que conheceu o Senhor aos 14 anos de idade, pois ele tem vindo também de uma família, ele não veio de um lar cristão, ele veio de uma família de feiticeiros, uma família envolvida, né, em trabalhos, em uma família extremamente, uma cultura bastante diferente. E aos 14 anos ele conheceu o cristianismo e ele se converteu e abandonou e rejeitou toda essa bagagem, né? Não aceitou isso na vida dele e desde então ele veio implantando isso na família, constituiu uma família e veio implantando. Mas cresci basicamente dentro de um lar dividido ali entre o cristianismo e o catolicismo, porque a minha mãe, mesmo tendo se batizado e caminhado ao lado do meu pai, ela verdadeiramente não se converteu. Então nós vivíamos assim uma extrema batalha espiritual. Era uma luta, meu pai em muita oração, perseverava em oração, às vezes falhava, às vezes caía, mas e sempre ensinando a gente. Então foi daí que eu conheci, que eu ouvi a palavra. Mas me converter, só vim me converter mesmo, viver as minhas experiências, depois de adulta, né? A conversão mesmo, a redenção, ela veio depois da vida adulta. Conta um pouco para nós sobre esse lar dividido. Talvez muitas pessoas tenham um lar dividido também, né? E como fazer a unificação desse lar. Então, essa batalha foi bem ferrenha, né? Porque ao nascer, os médicos disseram que eu não viveria, né? Costumo definir a minha vida em 3 palavras: milagre, negligência e redenção. Se me pedirem 3 palavras, são essas 3 palavras que me definem. Milagre. Ao nascer, o médico disse que não. Disse que eu não sobreviveria, disse que os meus pais desistirem, né? Porque eu não ia viver. Me deram no máximo alguns meses de vida, se vivesse. Porque eles não viam um tratamento, eles não conseguiam identificar o que era, por eu ter um refluxo muito forte. O refluxo não era a pior coisa, eles não conseguiam achar a causa daquele refluxo. O refluxo era só como eu posso dizer a palavra aqui? Ela é só uma consequência de algo que eles não conseguiram distinguir em mim. Eles não sabiam. Então, eles não tinham uma palavra para dar ao meu pai. A palavra que eles deram foi: desiste, ela não vai viver. Mas o meu pai, já conhecido da palavra, já conhecido do Deus, ele disse que eu sobreviveria. Ele disse que o Senhor me curaria, que ele acreditava no Deus que prometeu, no Deus que me prometeu a ele, no Deus que me deu a ele. E ele orou pela minha vida. E foi uma batalha bastante ferrenha, bem grande. Passei por um processo bem turbulento na minha vida durante bastante tempo. Nos primeiros dias de vida, minha mãe passou por uma luta bem grande, minha mãe batalhou muito
Mesmo ela foi uma mãe que se esforçou ao máximo da forma que ela sabia, da forma que ela entendia e como ela conseguiu. E ela pelejou e batalhou pela minha vida, chorou comigo 15 dias sentado num sofá. Eu chorava e ela chorava. 15 dias após o nascimento? Após o nascimento. Porque eu não me alimentava e nem os leites que a farmácia, né, a indústria produziu, nem esses alimentos paravam no meu estômago. Nada, eu não aceitava nada. E passei por isso, foram 15 dias minha mãe chorando, 15 dias meu pai orando e o Senhor respondeu. E eu fui crescendo por aí, foi indo dessa forma e passando bastante mal. Às vezes estava bem, às vezes tinha crise. Eram crises que me davam de 15 a 20 dias que eu ficava de cama, sem comer. Quando eu começava a soluçar pela casa, minha mãe já olhava para mim, até o semblante dela já mudava. Pronto, vai começar. Porque dava um soluço, eles já sabiam que ia ter uma crise. E dali eu começava. E foi muito batalhoso, porque foi uma batalha espiritual. Porque o meu pai orava, a balança ela pendia para dois lados. O meu pai orava ao Deus de Israel e minha mãe orava ao Deus de Baal. Né? Meu pai me levava de um lado e minha mãe me levava para benzimentos, para simpatias. E era uma batalha muito grande. Eu tive uma infância bem conturbada mentalmente, porque eu escutava muito vulto, eu via muito passo, eu via muita coisa, era muito trabalhoso. A minha infância foi bem... Hoje, adulta, eu entendo, mas como criança, a única coisa que eu sentia era muito medo. Mas sempre confiando. Meu pai dizia, vai dar certo, Deus está com você, e eu escutava. E isso foi fundamental na minha vida durante o processo, porque quando eu cresci, né, eu tive para onde voltar. Eu desviava do caminho, mas eu sempre tive para onde voltar, porque foi estruturado em mim ali. Esse Deus existe, Ele te salvou lá atrás. Ele disse sim para você durante a sua vida toda que foi falada, não come isso, não pula nisso, não roda nisso, porque nem brincar naquelas rodinhas de parque eu não podia, porque rodava, vomitava. Não era tudo que eu podia comer, não era tudo que eu podia fazer. Né? Sempre foi um não. Cresci com essa insuficiência, com essa diferença, de me achar diferente de todo mundo, de não conseguir. Sempre, não consigo, não vou conseguir, porque nunca podia. Sempre tinha um não. Não vai ali, você não pode, você é mais sensível que o outro. E isso foi, acho que, colocado na minha cabeça de alguma forma, não sei, no subconsciente. Isso me travou muito na minha vida, de alguma forma. E essa batalha também foi muito grande. Eu cresci, meu pai faleceu. Quando eu estava com 17 anos, meu pai faleceu. Meu pai veio falecer, 16 para 17 anos. E a nossa base foi abalada. Foi bem abalada, porque mesmo depois, né, que teve a separação dos meus pais nesse meio, que é uma história bem... Foi algo também que foi bem complicado, foi bem conturbado para a minha vida. Que ali, aos 9 anos, eles se separaram. Eu tinha 9 anos, eles se separaram. E eu cresci com essa estrutura, com essa base de familiar. E ali era o meu mundo. E quando eles se separaram, o meu mundo foi desfeito, né? E isso tudo é algo que vem trabalhando, e o inimigo sempre ao redor e trabalhando na minha cabeça. E com isso veio muitas coisas para mim. Isso acarretou muitas coisas psicológicas, né? De forma que veio a me levar a lugares que hoje eu olho e falo que eu penso, Senhor, como eu consegui pisar ali, como eu consegui sair dali. Se não é o Senhor na minha vida, eu não teria saído desses lugares, né? Muitas coisas aconteceram, meu pai faleceu e a nossa base foi abalada. Hoje em dia eu sento e olho e começo a analisar isso daí. Às vezes até falo com a minha filha. Como era a nossa vida, mesmo com os meus pais separados, como era, mesmo que nós não estávamos no caminho do Senhor, como eram as coisas. Como existia, assim, aquela mão, a gente sentia que tinha um cuidado, uma mão, tinha um intercessor, tinha alguém. E quando meu pai faleceu, que era o único que orava, a nossa família desandou muito. E
Foi nesse meio tempo que eu conheci o pai das minhas filhas. Eu conheci o pai das minhas filhas e ele era um homem casado e eu me envolvi com ele. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu me envolvi com ele. Sem saber ou sabendo? Não, eu sabia. Né? Não tinha a estrutura que tem Era fase de novidade na vida. Sim, era aquela fase de, eu faço, tenho que fazer. Eu quero, vou lá e pego. Aquela fase de... Tem 2 pontos para... Eu olho por 2 lados. Eu olho para essa fase da adolescência e olho também não me justificando, porque pecado e erro a gente não justifica, a gente detecta e abandona. Mas justificando, eu olho pelo lado que eu queria uma família. Queria uma proteção. Aí chega a parte da negligência. Porque em alguns momentos eu fui muito negligenciada por quem deveria estar cuidando de mim. Essa parte é tão importante que nós vemos muitas jovens hoje, adolescentes hoje, que o desejo, o anseio por isso, ele vem à tona. E por isso nós vemos muitas adolescentes hoje, digamos assim, num relacionamento errado ou o início da caminhada de adolescente, já, digamos assim, tendo filhos antes da hora, adquirindo uma família, sem ter estrutura, base e idade também, né? E nós vemos que até mesmo o governo luta para ajudar essa parte da adolescência, porém, não tem como, na minha opinião, não tem como resolver uma parte sentimental, quando fala-se de sentimento, uma vontade interna, porque, digamos assim, quando uma pessoa quer fazer, nada segura, não tem jeito, acaba fazendo. Mas prossiga, que isso é interessante, talvez muitas jovens adolescentes tenham passado por isso, hoje já tem maturidade, mas já passou por essa fase, já aconteceu isso com muitas pessoas. Assim, é um processo, né, que estende os 2 lados, é como você disse. A vontade própria do ser humano, a negligência familiar, vamos lá, tem muita coisa que caracteriza o ambiente, a estrutura familiar. Muitas jovens vêm de lares estruturados, né, mas acabam se desencaminhando, outras não. Igual o meu caso, o meu lar foi desestruturado, ele desestruturou a mim, né? Que mesmo nesse contexto de divisão, de batalha espiritual, era o meu lar. Era o meu contexto, era a minha segurança. E quando isso foi desfeito, muita coisa ficou sem entendimento dentro de mim. E a minha mente, o meu ser, ele só queria aquilo de volta. Eu só queria uma família, eu só queria estar protegida por alguém. Eu só queria ter alguém que me protegesse de novo, porque isso foi negligenciado para mim por muito tempo. E, igual você disse, muito importante isso para jovens, porque na carência, a gente encontra falácias, né? Igual eu encontrei na minha vida, igual me envolvi num relacionamento de outra pessoa, achando que teria minha família, minha felicidade em cima da felicidade de alguém. Não pensava dessa forma lá atrás, hoje penso. Mas por estar completamente desestruturada e carente, acreditar sempre naquela história, não, mas eu tô me separando, não, mas... Isso acontece muito, né? Isso é uma realidade, a gente não tem como mentir, é uma realidade. Então, isso me aconteceu, eu passei por isso, eu vivi isso. E vivi 4 anos com ele, né, vivi 4 anos com ele dentro desse relacionamento. E nesses 4 anos nasceu a minha primeira filha, que hoje tem 16 anos. E nesse meio tempo ele veio a perder o emprego dele, que aí começa um dos testemunhos, né, a parte que o irmão me perguntou como eu vinha conhecer o Senhor, como eu vim converter. E assim eu vim me converter verdadeiramente. Ele perdeu o emprego dele e apareceu novos caminhos.
dos quais eu deveria ter dito não, mas na época não disse. E assim a gente se envolveu no tráfico, né? Necessariamente ele se envolveu, né? E eu não conhecia as drogas, eu não conhecia, porque eu cheguei a conhecer, mas eu não conhecia até então. E nisso ele começou, ao se envolver com o tráfico, eu tive contato com as drogas e eu iniciei um uso de drogas. Eu passei a ser usuária de drogas. Vivendo todo esse contexto, uma filha, e fui abraçando aquilo ali. No começo é tudo oba-oba, é tudo divertido, aquilo te distrai do seu sofrimento, aquilo te distrai da sua angústia, né, da sua realidade. E assim eu fui me afundando cada vez mais, porque um abismo chamou outro abismo. Então eu fui me afundando. Ao longo do tempo eu fui me afundando nas drogas. Você chegou a se tornar dependente química. Eu virei dependente química. E para suprir essa necessidade, porque a gente acompanha jornais, a gente acompanha vida secular de muitas pessoas, a gente não tem como a gente fechar os olhos para muitas coisas. Então, luz e patente aos nossos olhos, a gente percebe que pessoas, elas se tornam dependentes, né, digamos assim, desse objeto, que a qual muitos pensam que vai suprir a sua necessidade, que vai ser um remédio para a sua alma, remédio para o seu psicológico, remédio que vai resolver muitas coisas na sua vida, e acaba às vezes a pessoa se tornando dependente daquilo ali. Sim, a gente encontra as pessoas, né, os usuários encontram na droga, em qualquer coisa que te traz muito prazer, uma forma de fuga, né? Uma forma de fugir da realidade. Só que como o irmão disse, é uma dependência, é um químico, né? É algo que te traz uma dependência. E me trouxe uma dependência. Como tudo na vida tem consequência, e isso foi caminhando ao longo dos anos, e isso só foi por muitos anos, foi perdurando nesse caminho. Tive a minha segunda filha, e ainda envolvida nesse mundo do tráfico, das drogas. E paralelamente isso vinha para dentro de casa, as crianças tinham contato, né, cresceram nesse ambiente que não é favorável para nenhuma criança. E felizmente eu fui cada vez mais. A gente às vezes vira algo natural na vida. A gente vai indo, mesmo querendo sair, você tá abraçado. É porque depois que entra, fica difícil, né? Fica muito difícil. Para poder destruir esses marcos, né? Essas ideias, essas coisas novas, e construir uma outra fica complicado. Fica muito difícil. O tempo foi passando em cima disso daí, e esse virou o meu contexto. Essa virou a minha vida. Esse é o meu contexto. Fui ao longo dos anos, tive a minha terceira filha, também inserida nesse contexto. Muitas batalhas, e nesse meio tempo eu estava sempre ali, tentando procurar. Eu ia para a igreja, tentava me firmar, aceitava Cristo, mas não conseguia. E nunca conseguia, porque eu queria que ele viesse, eu queria, igual no início eu disse, eu queria aquela família, a gente cria aquele conceito, eu quero a minha família, eu quero ter a minha família nos pés do Senhor, e eu vivia nesse ambiente extremamente tóxico, que estava me adoecendo, eu não tinha saúde, eu não estava salva e queria salvar as pessoas, e nisso eu só fui me afundando cada vez mais, me afundando, a chegar ao ponto de ficar dependente de drogas mais pesadas, né? Passei a fazer uso do crack, porque até então você fazia uso da cocaína, passei a fazer uso de crack, e quando veio a dependência, quando veio a carta final, o Senhor deu um decreto. O Senhor, eu passei por esse vale aí. E foi uma batalha, porque foi muito sofrimento, foi muita luta, como toda a vida de um usuário, principalmente um que tem família. E eu, como uma mãe que tinha filhos, né, que estava ali com os meus filhos, porque tem muitas mães que não estão com seus filhos por suas escolhas, por seus motivos, isso
não Muitos me até inclui, abandonam né? os filhos. Mas mesmo assim eu tentei o tempo todo sempre estar ali com meus filhos e exercer essa família que eu pedi a Deus que eu queria ter. Eu construí ela, não em cima de uma rocha sólida, mas eu construí, era minha, e eu lutei por ela. Só que eu lutei com as minhas forças. E eu estava acabando, eu estava morrendo. E eu não estava vendo. E chegou um tempo em que eu tive um problema em casa devido ao uso das drogas. Usando drogas, passei uma noite inteira usando uma qualidade de droga diferente que ele tinha encontrado. E passamos uma noite se entorpecendo daquilo. E de manhã eu já estava num estado que eu não tinha mais controle sobre as minhas ações. Eu estava ali, mas não estava. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro de tudo que aconteceu, mas eu não tinha controle de falar, para, não faz. Tipo, o meu cerne não funcionava. Ah, você não tem que fazer isso. Eu já estava em estado de alucinação, eu tinha muitos medos, eu via coisas em minha volta. Hoje eu constato isso também como algo muito espiritual, porque alguns relatos de pessoas que usam drogas, você fica completamente inconsciente. E eu não, mesmo nesse estado de alucinação, eu não estava inconsciente. Eu lembro de tudo. Então eu acredito que tem sim muita coisa espiritual. Eu tinha alucinações, eu tinha medo de cobra, sempre tive muito medo de cobra. Eu via cobras à minha volta e pra mim, na minha cabeça, aquelas cobras iam atacar a minha filha. Naquele momento que eu estava usando aquela droga, e eu estava com ela no meu colo e eu não a soltava, eu não largava, porque na minha cabeça tinha uma cobra debaixo de mim, aquela cobra ia pegar a minha filha. Na minha cabeça eu estava protegendo ela, mas eu estava machucando ela, porque eu apertava ela e ninguém conseguia tirá-la de mim. Ela era bem pequena, minha terceira filha, ela era bem pequena. E com isso os meus vizinhos tiveram que chamar a polícia para poder retirar dali desse ambiente, né? Para poder fazer algo com as crianças. E com isso eu fui detida, né? Mediante a isso eu fui detida e passei 36 dias detida como forma preventiva, né? Que fala, por uso de droga, uso de entorpecente. Passei 36 dias detida. E esses 36 dias foi um divisor de água na minha vida. E foi quando eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido. Eu pude sentir Deus num lugar onde jamais eu pensaria que Ele estaria. Eu sentir Deus, eu estava com Deus a todo tempo. Ele estava comigo a todo tempo. Foram 36 dias. Quando você cai num presídio porque tem algum envolvimento com criança, você vira alvo lá dentro. Tive uma batalha espiritual verdadeira. Eu tive uma experiência extracorpórea. Eu estava dormindo. Como assim experiência corpórea? Extracorpórea. Eu estava dormindo e um demônio veio ao meu encontro. Muita gente não acredita que o Sim. demônio ele pode ter esse contato com o ser humano. Ele estava ali. Aquele mesmo que estava ao redor todo o tempo, porque o inimigo ele sabe quando está findando, né, o governo dele. Então ela veio, eu digo ela porque ela gritava. Forma de uma mulher? Ela tinha uma forma de uma mulher. E ali eu tive uma batalha verdadeira. Tive uma batalha e passei por essa batalha. Eu saí do meu corpo e batalhei com ela. Batalhava. E eu tenho um pouco disso desde criança, de estar sonhando, de estar perturbada em sonhos e orar. E quando eu oro, eu acordo. E eu tentei fazer a mesma coisa, mas ela tapava, me segurava e eu não conseguia. E quando eu consegui orar em espírito, eu consegui acordar. Mas antes de eu acordar,
ela saía de mim. Ela passava por mim. E como se ela estivesse dentro de você? Como se ela estivesse dentro de mim. Eu conseguia orar e acordar e ela saía de dentro de mim. Coisa tipo de filme, sabe? E ela saía de dentro de mim. E 2 dias depois, primeiro eu tive uma conversa com a menina que estava na cela comigo. O alvará de todo mundo cantava e a gente brincava ainda. Eu falei com ela, se ninguém veio me buscar, porque esses 36 dias ninguém foi me ver. Foi eu e Deus. Deus estava lá comigo. Eu falei com ela, se sair o meu alvará, eu vou embora até a pé. E isso aconteceu. O meu alvará saiu e ninguém veio me buscar. E eu andei todo aquele caminho do presídio, do Maria das Graças, ali. E saí pelo Carlos Germano, ali no SESI, ali. Saí andando a pé, à noite, chorando, orando, pedindo a Deus, porque eu tinha muito medo de mato, de gente. E fui orando e cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, os meus filhos não estavam lá. O Estado tinha tirado os meus filhos. A Justiça tinha tirado e colocado eles no abrigo. E eu passei por essa fase e foi quando o juiz disse que eu tinha que passar pelo CAPS. Mas de toda a sua experiência que você teve, tanto do lar conturbado, quando você era dependente de alguém que são seus pais, até chegar à fase de adulto, até a parte do envolvimento com droga e tudo mais, até chegar no momento após a prisão, qual foi a parte que mais doeu na sua vida? O momento que mais doeu? Foi quando eu cheguei em casa, cheguei do presídio, andei aquilo tudo e queria ver as minhas filhas e elas não estavam lá. Então o fato de arrancar um filho de você que mais mexeu com você. Sim, porque em todo momento eu sempre quis a minha família, os meus filhos, e elas eram tudo e são tudo que eu tenho. Elas são a minha família. Eles são a minha família. Aquilo que eu queria tanto, Deus me deu e são elas, são eles. E quando eu cheguei, elas não estavam lá. Elas não estavam em casa, elas estavam num abrigo. E aquilo foi como se tivesse arrancado um pedaço de dentro de mim. Nada que eu já tinha vivido na minha vida doeu tanto quanto isso. Nada. E eu me coloquei diante do juiz, conversei com ele. Antes disso eu passei por outras coisas, fui no abrigo, tentei ver elas. Tem uma história bem engraçada aí no meio, porque me disseram que eu não podia chegar perto, né? Mas até então não tinha ainda uma liminar, eu não sabia, mas falaram, então eu acreditei. Aí, mas não tinha ainda aquela coisa de distanciamento de juiz, então não cheguei... Na minha cabeça eu estava descumprindo uma ordem, mas não cheguei a descumprir porque ela não existia. Eu me vesti de homem e fui até o abrigo ver minhas filhas. E elas vieram até mim para eu poder abraçá-las. Eu cheguei a esse nível de... as mães têm umas coisas bem estranhas, bem diferentes, mas nós fazemos tudo, né? Mas passei por isso daí, fui até o juiz e falei com ele, não, eu não posso ficar longe das minhas filhas, porque mesmo tendo feito tudo o que eu fiz, eu sempre cuidei delas e eu preciso estar com elas, elas precisam de mim. E ele disse, Viviane, me prova que você pode ficar com elas, passe pelo CAPS, faça seu tratamento e eu te devolvo elas. Eu não tirei a guarda. Isso é uma medida de tentar realinhar vocês. Porque eu tenho testemunhos de que você cuida das suas filhas, então eu quero te realinhar. Passe pelo CAPS. Depois me prova isso. Passei pelo CAPS, comecei o tratamento e me deram muitos remédios. Muitos. E nesse meio tempo... CAPS é desintoxicar? Sim, é um instituto, né, para poder fazer desintoxicação. E eu passei por esse processo e as minhas filhas saíram desse abrigo, foram morar com a minha mãe, estavam com a minha mãe. E eu ia todos os dias lá, que o juiz derrubou a medida protetiva, porque ele me viu pessoalmente, admirou a minha coragem de estar ali diante dele, sem ninguém ele ter me chamado, porque eu fui lá no gabinete dele, procurei ele, eu mesma procurei ele para conversar.
né, expor minha realidade, mostrar para ele quem eu era, não o que os outros falavam de mim, que mesmo porque a droga não me definia, que mesmo sempre me batalhei para estar com elas. E fui lá e ele derrubou essa medida, e então eu podia ficar com as crianças, mas elas não podiam ir para minha casa. Elas ficaram com a minha mãe, então eu ficava de manhã até de noite, passava o dia inteiro com elas. E nesse processo, eu, com muitos remédios na mão, eu olhei para um lado, olhei para um outro, numa madrugada na casa da minha mãe, botei meu joelho no chão e clamei ao Senhor. Lembrei da oração, lembrei, tem alguém que eu posso orar, tem alguém que está comigo, tem alguém que me trouxe até aqui, tem alguém que moveu tudo isso. Porque eu conheço várias pessoas que perdem filhos e nunca mais vê, por coisas bem menores. Eu sabia o que eu tinha feito. Falei, se hoje eu estou aqui, se o Senhor me deu essa oportunidade, é o Senhor que me deu, não é por mim. O Senhor tem agido. Eu senti o peso da batalha. O inimigo querendo me tomar de novo a minha família, e o Senhor me dando de novo. Então eu falei, eu clamei ao Senhor e pedi a Ele. Falei, Senhor, eu disse para Ele, Senhor, eu não quero ficar viciada em remédios. Eu quero sair dos vícios. Senhor, me dá nojo dessa droga. Cria em mim um nojo. Eu não me importo de voltar a vomitar como eu vomitava na infância. Se eu sentir o cheiro, se alguém me oferecer, se eu chegar perto, se eu insistir, me dá nojo. Cria em mim um nojo, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. E até hoje ninguém acredita. O que houve? Eu tenho nojo de drogas. Glória a Deus. Eu não uso mais drogas, não usei mais esse tipo de droga. Para mim, essa foi a minha conversão. Porque a minha vida toda alguém intercedeu por mim. A minha vida toda o Senhor veio até mim porque alguém intercedeu por mim. E neste momento foi eu que intercedi. Foi eu que me cheguei até Ele. E aí veio verdadeiramente a minha conversão. Passei por algumas batalhas ainda, decidi por fim um relacionamento que já não andava, não tinha um direcionamento do Senhor, não tinha um alinhamento, não havia alinhamento, do mais que houvesse oração, do mais que eu procurasse, do mais que eu buscava, não havia alinhamento. Eu sofria, meus filhos sofriam, ele sofria, e eu creio que o Senhor ele não me chamou para confusão, para viver num ambiente dessa forma. Então eu decidi, eu me escolhi por fim naquilo quando o Senhor me deu um filho. Porque eu vivia uma vida de violência. Um tempo eu quis um filho homem, mas quando chegou um momento eu falei, Senhor, eu nem quero mais. Eu não vou saber criar um filho homem. Como ele vai ser criado nesse ambiente? Como vai ser esse homem? Mas o Senhor, ele trabalhou de uma forma, ele me deu. Eu não queria, ele me deu. Já não queria mais. Quando eu falei, não quero mais, o Senhor me deu o meu filho. Tenho 3 meninas e veio ele. E aí eu tomei a decisão. Chega. Eu saí desse ambiente com meu filho, depois da última briga que tivemos, dentro do lar, eu saí desse ambiente. E aí eu consegui caminhar. Eu me firmei, em 2019 eu fui batizada. Eu desci as águas. Eu tive um encontro com o Senhor que eu nunca tinha tido na minha vida.